Muito bem, faremos a lição número 7, a parte de quarta-feira, a lição que fala sobre Evangelho, Juízo e Criação, a mensagem do primeiro anjo. E a lição dessa semana, ela vem focalizando principalmente a questão das três mensagens angélicas e a parte da adoração ao nosso Criador. Essa mensagem está relacionada com as três mensagens angélicas, porque Deus primeiro mostrou o Evangelho eterno. O Evangelho eterno está ligado à adoração a Deus, temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Por isso, adorar a Deus se torna, por assim dizer, uma opção obrigatória da parte de quem recebe dele todas as bênçãos, principalmente a salvação em Cristo Jesus. Então a pessoa se sente assim em dívida com o Criador. Deus, o Criador, não deixou suas criaturas perdidas no mundo de pecado, mas criou o plano da redenção para salvar as suas criaturas. Por isso, podemos dizer, nós não podemos permitir que o nome de Deus seja assim zombado, vilipendiado, ou seja, zombado diante das pessoas. Temos que defender o nome de Deus e cremos que Ele é o nosso Criador e Redentor. Na Casa Branca, alguns anos atrás, o presidente dos Estados Unidos fez uma piada com o nome de Deus. Um senador cristão que estava presente na reunião levantou-se e disse: Senhor, eu vou pedir à sua excelência que não se refira mais ao Deus do céu nas palavras zombeteiras com que o Senhor se referiu. Jesus Cristo é o meu Salvador e eu conversei com Ele longamente esta manhã em oração, orando inclusive pelo Senhor e pelas pessoas dessa casa. Então eu peço ao Senhor que, por favor, não se referencie mais a Deus nem a Jesus Cristo nessas palavras. O presidente percebeu a gafe que havia cometido e pediu publicamente perdão ao senador, dizendo: não se repetirá outra vez o que aqui foi feito. Senhor senador, queira me perdoar pelo deslize, pelo desrespeito. Dessa forma, Deus foi honrado diante das pessoas daquela casa do Senado americano. Por isso, é importante que nós não permitamos que o nome de Deus seja zombado em nossa presença. Temos que nos levantar em defesa do nome de Deus, porque Ele é o nosso grande Criador. A igreja representa hoje o primeiro anjo da mensagem angélica, porque nós temos a finalidade, a missão, o objetivo de pregar o Evangelho eterno. Temos que levar as pessoas a temer a Deus e a reverenciar Jesus Cristo como Salvador. Por isso, temos que olhar para o panorama mundial e temos que fazer o que Deus nos pede. Perceba que a mensagem do primeiro anjo começou a ser pregada não agora, mas principalmente no ano de 1844. Foi quando o nome de Deus passou a ser atacado. Por exemplo, 1844, houve o grande desapontamento, houve um descrédito, tanto da palavra de Deus como do nome de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Era preciso resgatar, restaurar então esta credibilidade na Bíblia e no Senhor Jesus. Por isso, os adventistas iniciaram a grande pregação do Evangelho eterno em 1844. Em 1848, o comunismo fez os seus primeiros ensaios para ser implantado na União Soviética e nos países da Ásia. Por isso, Karl Marx iniciou o comunismo dizendo que Deus não existia, Deus estava morto. Era preciso resgatar então essa autoridade divina diante do mundo. Mesmo em 1848, as irmãs Fox ouviram batidas na parede, responderam e começaram uma comunicação com os espíritos, criando o espiritismo moderno. Em 1852, Allan Kardec codificou o espiritismo, dizendo que a pessoa não precisava de Jesus como Salvador. A reencarnação faria esse processo de restauração e purificação de uma alma até que ela fosse levada para o paraíso. Em 1859, aconteceu a teoria da evolução, quando Charles Darwin visitou as Ilhas Galápagos e, através de um amigo, ele apresentou a um grupo de nobres da sociedade francesa e inglesa a questão da teoria das espécies. E assim, publicou um livro que destronava Deus como Criador. Então, a mensagem do primeiro anjo
foi necessária justamente a partir de 1844. E hoje, a mensagem do primeiro anjo é muito mais necessária do que antigamente, para combatermos as mentiras perigosas e resgatar a reverência ao nome de Deus como Criador. A pergunta número 4 diz o seguinte: como Jesus é apresentado no contexto bíblico como Criador e Redentor? A resposta: Jesus é apresentado como nosso Criador através do amor. Por seu amor também, ele se tornou o nosso Salvador, porque através do seu sacrifício, ele nos resgatou do pecado. Assim, ele é digno de honra, de gratidão, de poder, de nossa reverência e de nossa adoração. Para isso, Efésios 3, verso 9, 2, verso 9 diz o seguinte: e Jesus resolveu demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério, que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou por meio de Jesus Cristo. Então a Bíblia fala que Jesus Cristo é o grande Criador. Colossenses 1, 13 a 17, e o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção por seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há no céu e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam potestades, sejam dominações, sejam principados. Tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. João, verso 1, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Tudo foi feito por ele, e nada sem ele se fez. Por isso, a Bíblia apresenta Jesus como o Criador e o nosso Redentor. Quando Charles Darwin publicou a teoria da evolução, ele confrontou o ministério de Jesus com a teoria da evolução, e dizendo que não houve criação. Se não houve criação, não houve Adão, não houve pecado, e não foi necessário Jesus morrer na cruz para salvar ninguém. A teoria da evolução mostra que o ser humano por si só vai evoluindo até chegar num patamar de evolução 100%, ao adorarmos o nosso Criador, Jesus Cristo, como nosso Salvador. Estamos chamando as pessoas para a adoração do Deus eterno e assim combatendo as mentiras da evolução. Percebeu como adorar a Deus tem um sentido muito mais amplo do que simplesmente ir à igreja, cantar um hino, ouvir uma mensagem e fazer oração? É algo muito mais amplo. A visão macro é que estamos pregando ao mundo que Jesus Cristo é o grande Criador e Redentor. Por isso a mensagem do primeiro anjo fala do Evangelho eterno, fala da criação e fala da redenção. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor nos comunica essas mensagens e o Senhor nos dá assim a função de sermos atalaias, instrumentos de defesa do Deus Criador. Que o Senhor abençoe a todos os seus filhos nessa missão, em nome de Jesus. Amém. Obrigado por estudarmos a lição juntos. Deus abençoe a todos. Tenha uma feliz quarta-feira. Deus abençoe a todos.